Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria na alma, estamos aqui para mais um podcast do canal Escola Bíblica. Você conhece esse canal como o canal das lições da CPAD, o canal da Escola Bíblica Dominical, mas o canal Escola Bíblica também traz no seu conteúdo podcasts com assuntos interessantes. Já trouxemos aí alguns convidados com testemunhos maravilhosos e hoje nós temos aqui a companhia primeiro do presbítero Gabriel, companheiro, que hoje eu estou fazendo a vez dele aqui. Ele me passou aqui o cajado. Eu gosto de deixar ele aqui porque ele vai bem, né? Mas o convidado de hoje é um irmão venezuelano, é isso? Irmão Joel, um amigo que eu fiz aqui em Ribeirão Preto, onde residimos, e que se tornou não só um amigo, um grande irmão em Cristo, e que está aqui conosco para falar um pouquinho hoje a respeito do seu país, da sua conversão. Mas eu quero deixar ele se apresentar, ele vai falar, porque aqui a gente adota um nome, eles adotam o nome brasileiro, porque o nome que traz no seu registro é um nome um pouquinho complicado. Se apresenta o seu nome, da esposa, os 3 hijos, é assim que fala em espanhol? Isso, hijos. Os 3 hijos e a igreja que você congrega. Paz, meu querido. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Meu nome é Joel. Aqui vocês falam Joel, né? Mas seria Joel. Y-I-E-L. Joel. Assim a gente pronuncia, né? Minha esposa, aí ela é complicado mesmo até para nós. Seria Jenny Red, né? Mas aqui todo mundo chama de Jenny. Meus 3 filhos. O Joel também, Joel filho. Emmanuel, Isaac e a irmã Sofia. Sofia é a caçulinha, aqui a gente chama de caçula, o último filho. Caçula. Eu tô errado, ou lá na Venezuela vocês chamam de La Gordona? La Gordona, isso. É a última, La Gordona. É a última. La Gordona. Gordona. Tem alguns estados que falam Gordona e outros Bordona. Mas é a mesma coisa, só que muda de região. Mas é a caçula. É a caçula. Perfeito. Glória a Deus. A gente já tem, como família, a gente tem 5 anos morando aqui no Brasil. Eu tenho já 8 anos viajando, desde 2016. E a gente se congrega na comunidade cristã de Ribeirão Preto. Pastor Danilo Figueira. Glória a Deus. Perfeito. Eu quero começar aqui com os irmãos, nesse podcast, dividindo um pouquinho da história, das curiosidades, né, deste país maravilhoso, ao qual nós devemos orar, que é a Venezuela, né? Me parece que foi colonizada ali por Cristóvão Colombo em 1498, foi quando ele chegou, o espanhol, né? Mas na verdade a história conta algo interessante, que em 1499, numa outra excursão, veio com ele um homem chamado Américo Vespúcio. Ele era um italiano, historiador, e ele andava junto com as caravanas. E quando ele chegou ali na Venezuela, não era Venezuela ainda, era apenas uma região da América do Sul, habitada por índios, e os índios eles tinham as suas cabanas em palafitas, nos rios. E quando esse italiano chegou, que ele viu aquilo, ele era um historiador, andava com as caravanas, ele olhou e viu a Veneza. Ele falou, parece com a Veneza, aquelas cabanas feitas, porque Veneza é submergida na água, né? E ali ele olhou e ele disse, bom, se parece com a Veneza, eu vou dar o nome desse lugar de Veneziola, que significa Pequena Veneza, não é isso? Isso mesmo. E depois, para o espanhol, ficou Venezuela. Né? Então, me lembrei de minhas aulas de história. Olha aí, então eu estudei direitinho, né? Assim Veneziola, que significa Pequena Veneza, porque ele fez a comparação daquelas cabanas no rio com a nação lá de Veneza, que depois virou Venezuela, não é isso? É isso mesmo. Perfeito. O Cristóbal Colón chegou, a gente conhece como as 3 Marias, né? La Niña, La Pinta e La Santa Maria, que eram os 3 barcos, os 3 navios onde chegou Cristóbal Colón, né? Perfeito. Né? Tudo bem a história, você. Nunca mais eu vou esquecer, não é verdade? Mas, irmão Joel, nós sabemos e ficou notório por todo o mundo, né, a condição econômica e política da Venezuela. Sim. Né, com a questão da ditadura, que até meados de 1950 ali foi um país ditador, e até o último ditador lá, não me lembro o nome dele, ele teve boas políticas econômicas, né?
Mas descobriu-se que havia muito petróleo na Venezuela, não é isso? Isso. E esse petróleo, com a industrialização, começou ali, né, a partir de um momento... Aliás, até a história diz que a Venezuela foi colonizada, também tomou posse a Alemanha. Depois a Alemanha guerreou com a Espanha e por um tempo a Alemanha, a Venezuela, que antes não era Venezuela, quem tomou posse da região foi a Alemanha. Depois a Espanha reconquistou novamente. Mas para a gente vir um pouco mais para cá, porque a história é muito comprida, na verdade, o que fez da Venezuela uma nação próspera e rica foi o petróleo, que começou a ser exportado a partir ali de 1920. Né? Você quer falar um pouquinho a respeito dessa questão da economia ali? A Venezuela foi conhecida como Arábia Saudita das Américas. Assim, pelas suas imensas riquezas do petróleo. A Venezuela tem hoje a maior reserva de petróleo do mundo. Mais que os países árabes, a Venezuela é muito rica em petróleo. Ainda hoje tem? Ainda hoje tem. Tem a maior reserva de petróleo do mundo, com mais de 300 milhões de barris de petróleo de reserva. Né? E isso foi que naquele tempo fez que a Venezuela ficasse assim rica. Eu acho que foi o quarto país mais rico do mundo. O quarto, eu estudei, né? É verdade. E só que depois chegou a crise, né? Uma administração ruim, né? Políticas ruins, que fez que o país se convergisse no que está agora. E mais ou menos vocês que, né? Qual foi o ano basicamente que a Venezuela chegou nesse ápice de riqueza? Faz muito tempo? Faz muito tempo. Eu acho década de 70. Isso. Começou em 1967. Né? Esse auge de riqueza que foi conhecido a nível mundial a Venezuela. Muita gente migraram para a Venezuela. A Venezuela recebia os migrantes assim com as mãos abertas, braços abertos, né? Que todo mundo queria ir na Venezuela fazer negócios, todos os países. Venezuela, você vê, tem peruanos, tem chineses, tem europeus, tem de todos os países. E ainda a Venezuela, estando do jeito que está, tem muitos desses migrantes que não querem ir embora da Venezuela. Não querem ir embora. Não querem, porque eles chegaram nesse momento de riquezas, entendeu? Pegaram ali a melhor parte da Venezuela. E foi a partir de quando que começou esse declínio? O declínio começou, a verdade a crise começou mais ou menos em 2013, que já começaram as coisas a escassear, né? Faltante nas despensas, no supermercado. E o senhor estava lá nessa época? Estava lá, 2013. 2013 eu já estava no exército, na força tática do exército. Sim. E a gente veia com mais clareza as coisas. Né? Era o governo já do Hugo Chávez? Hugo Chávez. Eu estava no exército, que Chávez, ele foi fazer uma cirurgia lá na Cuba e lá ele morreu. Isso foi assim, que pensavam que ia ter golpe de Estado novamente. Só um adendo. Antes dele ser eleito, a história política diz que ele tentou um golpe e foi preso, ficou preso 2 anos. Isso, 1992 eu acho. Exatamente. Que ele tentou um golpe de Estado e ele não conseguiu. Foi preso. Né? O senhor estava lá no exército? O senhor conseguiu, sabia de todas as informações que estavam acontecendo em primeira, né? Que ficou ligado, né? Com o governo. Mas assim, era muita corrupção naquela época, muita corrupção. Muita corrupção mesmo. Que começou com as decisões, porque aí depois que ele volta de ser preso, né, se eu estiver errado me corrige, e aí ele ganha a força política porque o prefeito, o presidente que estava, que era democrático, ele começou a se envolver com muitas corrupções, que era aquele anterior dele, eu esqueci, o Caldeira. E aí ele lança a candidatura e devido ao governo atual que estava fundado em corrupção, ele ganha, vem com força e ele começa um chamado governo populista. Isso, socialista. Socialista, eu estava estudando ali, o rapaz chamou de governo populista, é aquele que dá ênfase mais, né, ao socialismo, à população, né? Vamos dar uma porçãozinha de cada coisa para a população, só que ele vai tirar os profissionais das estatais e vai colocar pessoas da confiança dele. Isso. As empresas de minério, aço, ouro, onde essas empresas começaram a quebrar também, né? Isso foi o que aconteceu. Uma das coisas erradas, né, na política da Venezuela foi isso que fez o Chávez, né? Que ele começou a pegar todas as empresas privadas e ele convertiu elas em estatais, né? Em empresas do Estado. E ele colocava políticos para administrar as empresas, né?
Sim, colocava pessoas que não tinham nenhum conhecimento em administração, em gerenciamento de empresa, e ele colocava só porque era a confiança dele. Não, eu vou colocar a gente da minha confiança. Não porque tinha capacidade, mas porque era da confiança dele. O que o Lula fez agora, né? Colocou o Haddad para ser o ministro da Fazenda. O cara que não tem um pingo de conhecimento financeiro, Então, assim, todas as empresas começaram a quebrar, todas. No 2013 já tinha muitos alimentos que tinham sumido como é que se fala? Da prateleira. Das prateleiras. Você está adaptando agora, né, o português. Da dispensa. Tem algumas palavras que ainda eu esqueço, viu, pastor? Não, imagina. Parece que, fala um pouquinho, já que nós entramos nessa questão, foi inclusive, o nosso irmão perguntou a respeito dessa deguindolada, essa queda realmente, aí onde começou a fome, porque também houve a questão, quando a Venezuela teve o seu ápice no petróleo, foi quando teve uma guerra entre Israel e a Arábia, e aí todo mundo foi atrás de petróleo na Venezuela, pelo que eu fiquei sabendo. E aí a Venezuela, mas aí o que aconteceu depois? Começou a se cortar o relacionamento com o governo de fora, Estados Unidos, por exemplo, e aí como as estatais de minério estavam em decadência, o preço do petróleo caiu lá embaixo, foi quando começou a fome, né? Um irmão da Venezuela disse que eles dividiam membros da família para ir, por exemplo, no supermercado, você só podia pegar 1 ou 2 itens. Não era isso? Era feijão, arroz. Então mandava o filho lá para outro lugar. Fala um pouquinho. Isso já era em 2013 que o pastor... Foi a partir de 2015, 16, 17, meu irmão, foi assim terrível, viu? Terrível. Eu lembro assim isso ainda hoje. Nesses dias eu estava conversando, a gente foi visitar uma célula, né? E o pastor estava me perguntando disso aí. Assim, dá até tristeza. Você já está cansado até de ficar respondendo, nos perdoe, né? Não, tranquilo, pastor. Mas é bom que as pessoas pra saibam. Pra gente orar, né? Porque assim, tudo foi consequência de uma mala administração política. Má administração. Né? Naquela época, meu irmão, tudo sumiu. Tudo. Você tinha dinheiro, mas você não tinha o que comprar. Não tinha o que comprar. Então, como até os produtos estava era do Estado, eles administravam os produtos e você, tipo, por seu RG, você podia só comprar 2 farinhas, 2 arroz, 1 arroz. E assim, ele chegava, se faziam filas até de 1 semana, meu irmão. Uma semana? 1 semana para você comprar 2 arroz. Tipo assim. As pessoas ficavam dormindo 3 dias frente do supermercado até chegar os caminhões com comida. Misericórdia. E aconteceu até morte, porque, tipo assim, a pessoa tentava entrar na frente da fila e os caras tinham fagas, e foi terrível. Porque mexer com fome né? Oh, meu irmão, foi difícil. Que fez muita gente? Já você não comprava 1 quilo de farinha ou 1 quilo de arroz. Você comprava 100 gramas de arroz. Colocava numa sacolinha 1 colinho de arroz, tipo, para um prato de comida, né? Como não se achava por quilos, sim, aí se achava, era por sacolinha. Uma sacolinha, 100 gramas de café, 100 gramas de arroz, 100 gramas de açúcar. Nossa. Foi apertado. Meu irmão, perdão, o senhor tá falando isso aí, eu tô tentando me colocar no seu lugar. E eu, assim, não sei o que seria a minha reação, que passava na sua cabeça vendo tudo aquilo, né? Seus 3 filhos, não sei se já tinha os 3 filhos na época. Não, ainda não. Nenhum dos 3? Filhos. Isso é 92. Não, isso foi... Em 92 o Hugo Chávez assumiu. Isso, ele assumiu. Você acabou de falar que em 93, ele começou em 94, começou a ficar ruim, né? Não, estou falando de agora, do 2013. Do 2013, perdão, 2013. eu estou fazendo confusão. A escassez que o país que começou a ficar... Eu estou falando de agora, da realidade. Agora, né? O que se passava na sua cabeça? Meu irmão, assim, é muito difícil a gente... Porque naquela época já eu tinha um primeiro filho. Minha esposa, quando ela saiu grávida, foi que eu decidi sair da Venezuela. Sim. Né? 2016. Minha esposa, ela saiu grávida e aí a gente já sabia a situação atual do país. Não tinha fralda que comprar, não tinha leite, não tinha nada. Nada. E teus pais? Meus pais, eles moravam... Eu estava morando numa igreja, né? Em outro estado. Aí eles estavam em outro estado, né?
Aí eu decidi sair da Venezuela. Um amigo que eu conhecia faz tempo, ele me ofereceu, tinha uma oportunidade de emprego aqui no Brasil, irmão, não pensei duas vezes, não. Conversei com o pastor onde eu estava morando naquela igreja, aí ele me deu o dinheiro, eu que tá o dinheiro para a passagem, né? Daí esse dinheiro eu gastei comprando comida para deixar para minha esposa. Aí porque o senhor veio primeiro. Sim. Aí o amigo que tinha me ajudado na vaga de emprego, ele me mandou dinheiro para a passagem e me ajudou uma carona com uma pessoa que estava vindo para o Brasil. Foram quase 24 horas a gente viajando para o estado de Roraima. Mas eu decidi sair da Venezuela a causa disso aí. Da crise, meu irmão. Era Terrível. Terrível. Eu pensava, o que eu vou dar para O ápice começou em 2013, que foi a pergunta do irmão. A gente morava nessa igreja, não, e a gente às vezes não tinha o que comer. De verdade, a gente, como ficava, a igreja ficava longe da cidade, e por aí tinha muitos árvores. Eu falo, tem vezes que até a gente sente vergonha, né? Mas fica como testemunho, a gente comia até manga. Irmão, a gente, café da manhã, a gente saía nos árvores e pegava umas mangas, e comia manga, né? A gente pegava o milho, a gente colocava o milho para ferver, deixava ele ferver, que ficava bem mole o milho, e depois a gente moía o milho e fazia... Não só o milho, mas também a carcaça ali do milho. Não, o milho. Só o milho. Já bem mole, arrancava para fazer o mingau. Isso. Tipo o mingau, esse tipo era o que a gente mais comia. Macaxeira, coisas assim de plantação. Sim. Né? Mas assim, foi muito difícil, muito difícil. Eu imagino. Eu sempre tenho um testemunho. A gente estava nessa igreja e eu lembro que minha esposa já estava grávida já. Depois eu falo como foi a gravidez da minha esposa, que foi um milagre de Deus. E a conversão também, né? Sim. Volta um pouquinho e já fala um pouquinho como foi a conversão e então, como você foi parar nessa igreja. É, Depois a gente volta à política aqui, né? Porque eu até falei, 92 foi quando o Hugo deu o golpe, né? O que ficou mais acentuado aqui para as nações é saber esse embrulho político que levou a nação tão abençoada, que é rica até hoje, e que o que só precisa é uma boa administração, né? É verdade. E aí, 99, você vai falar da sua conversão, né? Ele tentou dar o golpe em 92, em 1999 ele vai ser eleito. Inclusive ele muda a Constituição, mudando o tempo para 6 anos de um político, né? E ele vai reinar de 99, né? Porque a ditadura não quer sair, né? Não quer. Até 2013, quando ele morreu, acho que é 5 de abril de 2013. Ele colocou períodos reelegíveis. Às vezes que o presidente quiser, pode ser reeleito. Perfeito. Né? Naquela época, eu acho que era só 2 vezes que podia ser reeleito. Ele mudou isso aí e colocou reeleição contínua. Já pregando uma ditadura. A Constituição na mão dele, ele fez o que ele queria. Aí entra o próximo, né, que é o Maduro, que está até hoje. O Maduro tem 11 anos já, 2003, 2024, 11 anos já, reinando. Mas voltando ao que é muito importante, porque para quem está em Cristo não há crise, não é verdade? Não há crise. Fala aí para os irmãos como é que foi. Tem provação. Tem, mas Jesus está nelas também. Amém, pastor. Como é que foi a conversão? Eu nasci no Evangelho, né? Os pais? Meus pais eram crentes, desde que eu tenho conhecimento, né? Aí a gente se mudou de cidade, aos 10 anos eu comecei a assistir uma igreja, né? Aí nessa igreja foi aos 10 anos, 11 anos eu estava pregando nessa igreja, culto de criança, nossa, isso era maravilha. A gente morava, pastor, ele morava longe da igreja. Quantos irmãos pra gente? Éramos 4 irmãos, somos 4 irmãos. Só que agora a gente está todos dispersos, né? Meus pais estão sozinhos lá na Venezuela. Orar, Deus vai. Amém. A gente vai voltar lá. E quantos anos o senhor tinha nessa época aí que o senhor está falando agora? Como 11 anos. 11 anos. 11 anos. A gente ia aos matutinos, pastor. Olha aí. 4:30 da madrugada, eu, meu irmão e outros meninos da mesma idade, a gente ia de Viking para os matutinos da igreja. Né? São lembranças boas, sabe? Matutino é as orações de madrugada. Orações de madrugada. Da igreja. E aqui são chamadas de vigílias, né? Vigília. Meus pais deixavam. A gente ia por essas ruas todas escuras de terra, a gente chegava na igreja. Mas era o que eu dormia, né? Lá nessa vigília. Mas a gente ia. Mas ia, né? Eu já dormi em vigília e depois de adulto. Deixa eu confessar meu pecado. Às vezes bate eu lembro que nessa igreja, que ainda não tinha crise, foi no 2000,
lembro qual 2000 foi. Né? Normal. Mas, Tá ficando velho, né? a gente vai ficando velho. Mas lá tinha uns missionários brasileiros nessa igreja. Eles estavam pastoreando a Assembleia de Deus. E tem até hoje. Né? Tem até hoje muitos lá. E eu lembro, algo que agora a gente tem conhecimento, mas naquela época eu não sabia. Né? Eu sabia um pouco pregar, né? Estudar a palavra de Deus. Mas eu lembro que tinha essa brasileira que ela pregava, pastor. E cada vez que ela pregava eu chorava. Olha aí. Eu era a única criança que chorava, irmão, eu chorava. E eu me perguntava, mas por que eu estou chorando? E eu gostava cada vez que ela pregava, porque eu chorava, eu sentia assim, algo que me abraçava, que me confortava, sabe? Coisa linda, né? Depois que a gente entende que é a presença de Deus. De Deus. Que quando uma pessoa se consagra a Deus, que vive em santidade, irmão, assim, pelo seu corpo, pelas suas palavras, fluem rios de água viva, a presença de Deus. Maravilha, é verdade. E em essa igreja eu fiquei até os 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, aí eu me afastei. Desviou. Eu desviei. Eu tinha muitas brigas com meu pai. Muitas brigas. Eu era um menino, assim, eu era tranquilo, mas não tão tranquilo, né? E sempre... Jovem, né? Jovem, sim. É normal. Sempre eu sentia que meu pai tinha mais carinho por meus irmãos que por mim, que sou o único pretinho da família, todos lá são brancos. Você tinha esse problema aí da autoimagem, né? Isso, pastor. De fato, não era isso, mas você... Não era isso, eu sentia isso. E tinha uns amigos, né, que entre aspas, que tem amigos que influem negativamente, que eles me falavam isso aí direto. Nossa, seu pai não quer você, que seu pai não ama você, seu pai... os amigos fazem isso. Isso. Eu não sei se são amigos ou inimigos, né? E, assim... meu pai aos 15 anos, a gente brigou muito, ele me mandou, ele me amaldiçoou, me falou, você é um maldito, vai embora da minha casa, você é filho do diabo, me falou meu pai, você nasceu só para destruir minha família. Irmão, assim, essas palavras acabaram comigo, sabe, assim, acabaram mesmo. Aí eu fui embora de casa, fui morar onde um amigo, né? E aí foi onde eu acabei de me desviar mesmo. Você falou isso aí, eu assisti um filme esses dias, chama-se, acho que é o Trem da Felicidade. E o jovem, a mãe dizia pra ele assim, você é uma maldição de Deus. Falava pro menino. Meu Deus do céu. Mas ele cresceu e se tornou um grande orquestrador, né? Sim. Que fala, né? Um grande maestro. Orquestra. Um grande maestro. Maestro. Aí, pastor, Pastor, só rapidinho, é bem Sim. interessante o senhor estar falando do seu testemunho quando era jovens, porque acredito que a gente tem público jovem também, né? Sem dúvida. E passa um recado para esses jovens que têm aqueles supostos amigos, né? Que a palavra do Senhor, ela é clara em dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem até uma frase que fala que diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Você Isso. é a base das 5 pessoas que você convive. Então as pessoas que querem buscar a Deus, querem alcançar o céu, devem ser cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo, não é? É verdade. E é isso que, acredito eu, o senhor não estava tendo, né, nessa eu época. estava tendo. Aliás, vai ter uma foto lá vai no ter. vídeo aí, mostrando as suas companhias, né? Tá certo. Eram uns roqueiros meio esquisitos lá, né? Bastante esquisito. Não deu trabalho para os pais também, e houve esse embate todo aí, mas dá continuidade. E é como você fala, sabe? A gente tem que aprender a se afastar das influências ruins em nossas vidas. Verdade. Assim, a gente tem que ser decidido. Irmão, ainda, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de que falem mal de ninguém para mim, sabe? Falem mal de ninguém. Eu aprendi isso aí, a não abrir meu ouvido para conversas ruins, né? São experiências que a gente vai aprendendo na vida, né? Não se juntar com pessoas que não te ajudam a crescer, né? Aí tá, minha esposa me fala, a maioria de meus amigos são mais adultos que eu. Eu gosto de ter amigos velhinhos, né? Sim, mais de idade, entendeu? Assim como o pastor aqui presente. Estou vivendo. Mas porque, assim, é experiência. Quero sabe? viver para ver vocês fazer muita obra aí. Amém, pastor, amém. Glória. Porque eu aprendi isso aí, meu querido, a me juntar com pessoas que me ajudam a crescer, Sim. né? Porque ainda eu sendo jovem cristão, eu me juntava em conversações que não me ajudavam em nada. Meus vizinhos, meus amigos, que olhavam
Aí o trato de meu pai comigo, em vez de me ajudar, em vez de orar por mim, em vez de falar para o pastor, pastor, fala com o pai do Joel, que está acontecendo alguma coisa lá. Não, eles fizeram me afastar mais de meu lar. Porque a palavra de Deus aconselha lá aos Efésios que o pai também não pode provocar a ira dos filhos. E às vezes seu pai era crente, mas às vezes falta um pouco de sabedoria para muitos pais crentes aí, sim, né? Eu mesmo amadureci muito com as minhas filhas, né? O meu trato hoje é a voz mansa e tal. Por quê? Porque o adolescente está ali, então o pai também tem que ter essa sabedoria, né? Talvez faltou um pouquinho pro seu ali, né? Você dava trabalho, mas faltou a ele talvez um pouco de sabedoria. É verdade, a gente tem que agir. Eu tenho 3, irmão, 2 meninos e uma menina. A gente tem que ter bastante sabedoria. Aí nesse tempo, meu querido, foi que eu me afastei, né? Eu comecei a fazer toda essa bagunça, eu comecei a consumir droga, pastor, comecei a roubar. Sim, me afastei bastante. Eu me juntei com uma gente que estava ligada diretamente com o tráfico. Nossa. Né? Aí a gente fazia as marcações das pistas dos aviões que chegavam para chegar com uns quilos, toneladas de droga. A gente fazia todas essas coisas. Olha aí, né? rapaz. Nunca foi preso. Graças a Deus. Livrou, a gente dormia dentro do mato. Dormia só para marcar quantos carros passam por dia, né? Fazer todo esse trabalho de campo para o avião chegar aí nessa pista. É como um crime organizado aqui no Brasil, lá tem também. Lá tem também. Aí vocês trabalhavam para o tráfico. Aí a gente trabalhava para o tráfico. Só para marcar a quantidade de carro que passava, para organizar ali, para fazer o... Isso mesmo, se passava a polícia, se não passava, se passava algum vigia. A gente ficava até 3, 4 dias dentro do mato, acampando dentro do mato para ver se nessas estradas passavam carros, né? Então assim, eu consegui chegar lá dentro, na lama mesmo, né? Uma tia do meu amigo, ela praticava muita macumba, bruxaria, essas coisas, né? Aí uma vez eu fui lá na casa dela, ela falou, nossa, você tem algo diferente, você tem algo especial dos espíritos, essas coisas. Uma conversa fiada, né? Aí eu caí nessa enrolação e eu comecei também a entrar nesse mundo da bruxaria, do satanismo. Nossa. Né? A gente começou a fazer coisas nos cemitérios. Trabalhos nos cemitérios, com terra de morto. Assim, ela deu um livro para nós, onde a gente fazia muitas coisas ruins, né? Que não vem ao ponto agora. Mas, assim, essas coisas, irmão, fizeram que meu coração se fechara a Deus. Eu não queria saber mais nada de Deus. Sim. Mais nada. Eu falava, eu amo o diabo. Você imagina uma pessoa que nasceu no Evangelho, você quer falar que amava a escuridão? Meu Deus. Né? Eu tentei muitas vezes, agora porque tenho uma camisa comprida, mas ainda na minha pele tem marcas, que eu tentei me suicidar muitas vezes. Olha aí. Né? Assim, eu falava para o capeta que levasse minha vida. Eu falava para ele que eu queria fazer um pacto com ele para obter riquezas. Assim, era a escuridão, tinha o governo da minha vida naquela época. Mas assim, sempre falo que tem vezes que Deus permite as coisas, né? Sim. Tem vezes que Deus permite as coisas. E nesse mundo de escuridão, eu tava tendo muitas brigas lá em Temblador. Temblador é minha cidade natal. Como chama? Temblador. Temblador. Lá na rádio. É distante da capital Caracas? É mais ou menos a 12 horas da capital. É porque a Venezuela eu li que ela é, acho que o 6º país maior em território da América do Sul. É bem grande a Venezuela. Ela é grande, tem 30 milhões de habitantes. Mas em comparação com o Brasil, pastor, é pequenininho. Saiu umas 4 Venezuela. Sim, né? sim. E lá nessa cidade, até pela rádio falavam, sabe, os satanistas. Falavam, não, o grupo dos satanistas estão fazendo coisas lá na praça da cidade, porque a cidade tem uma praça central chamada Praça Bolívar, né? E lá a gente corria, nós uma vez jogaram pedra em nós, estava todo o grupo de nós, que eram como 20 jovens, todos vestidos de preto, gostavam do rock. Eita, o diabo cegou você. O diabo cegou Como todo diz nós. a carta aos Coríntios 4:4, segunda carta aos Coríntios, que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça. Você conheceu o Evangelho, mas o diabo conseguiu cegar você totalmente. Aí assim, cegou totalmente, pastor. E eu tinha uma briga com um cara, que ele era
negócio criminoso lá. E a gente estava se procurando para se matar mesmo. A gente sempre andava com armas, né? E assim, onde um olhasse o outro, a gente ia jogar tiro mesmo. Aí tinha me falado, estava procurando ele, e todo foi a causa de um balão, de uma bola de futebol. Olha aí. Que coisa, né, meu irmão? Por causa de uma bola de futebol, o que aconteceu com essa maldita bola? Aqui o crime fala que está decretado, está jurado, né? Uhum. Então lá, nesse caso aí, um estava jurando o outro de morte. Isso. Encontrasse... Ele tinha ido embora para outra cidade, né? Falaram que ele estava procurando uns caras para me matar mesmo, lá em outra cidade. Okay. Um bairro perigoso, lá, um dos bairros mais perigosos da Venezuela. Aí eu falei, aguarda ele aqui, eu também tenho meus amigos aqui, né? Aí tinha uma cruzada evangelística do pastor Abílio de Abreu, né? Isso, eu gostaria que você passasse um pouco dessa fase e entrasse naquela que você volta para Cristo. Isso, aí nessa cruzada. Isso, deixa Deus te usar aí. Aí, pastor, aí eu vi ele, sabe? Eu vi ele e aí pertinho da cruzada a gente começou a levar... Como é que você fala aqui quando a gente começa a brigar mesmo? Isso, a gente começou a brigar, nisso chegou a polícia, porque era uma cruzada que era a prefeitura que tinha levado, aí a gente foi embora, todo mundo saiu correndo porque tinham armas, né? E todo mundo foi embora. E daí, a gente falou, a gente vai se ver no outro dia. Outra vez. Continua se jurando ali, né? Continua se jurando. Aí no outro dia a gente foi na mesma cruzada, eu fui procurando ele, tava como com 15, né? Aí ele chegou como com 30. Era as gangues, né? Sim. Gangues, né? Aí a gente estava na cruzada, aí tinha como 10 mil cristãos nessa avenida. Olha aí. Aí dos caras dessas facções que a gente conhecia lá, ele falou, aqui ninguém vai mexer com os evangélicos. Se você vai ter briga, vai ser fora da cruzada, vai longe daqui. Falou, a gente tinha que ir longe mesmo, a gente foi longe. A gente brigando lá, aí ele falou, mas aqui não vai ter nada de faca, aqui não vai ter nada de pistola, aqui vai ser na briga mesmo. Já chamam de cavaleiro a cavaleiro. A gente estava brigando e falaram, vem a polícia. A polícia, como tinha muitas armas, todo mundo saiu correndo para o mato. E a gente se escondeu na cruzada, né? Nossa, olha o trabalhar de Deus. Eu tô vendo aqui, meu né? Deus. Ela marcou para brigar justo na cruzada evangelística, né? Irmão, nessa cruzada... Coincidência é Deus, né? É Jesus-cidência, né? A gente chama. Deus-cidência. Nessa cruzada, a irmã desse amigo, ela me falou, por que você não procura de Deus? Falou assim para nós. Alguém evangelizou vocês ali naquele momento. Ela mesmo que andava com nós. Ela andava com nós também, fazia todas essas coisas. Já estava convertido ali. Ela estava convertida, mas para nós. Ela não era cristã. Certo. Né? Mas Deus usou ela. Ela estava com nós. E naquele momento... Ela falou, porque estavam fazendo um chamado. Né? O chamado evangelístico, para a gente receber a Deus, estavam fazendo. Ela falou, por que vocês não aceitam a Deus? Por que vocês não voltam para Deus? Deus usou. Deus usou a ela, que estava com nós. Ela falou, porque se vocês não aceitam a Deus, logo vocês vão morrer. Eita, olha aí. Ela falou assim para nós. Eu estava com uma arma, né? Aí eu falei, eu vou aceitar mesmo. Falei, mas eu vou dar a arma para meu irmão, ele me guardar, né? Aí eu fui, procurei meu irmão, dei a arma para ele. Aí estávamos 7, tínhamos ficado 7. Aí a gente ficou perto, aí do palco que se chama aqui? Palco. Do palco, onde estava o pastor pregando. Alguns chamam de altar também. Do altar, isso. Vão dizer que não é altar, porque altar era do holocausto. Tá mas certo. tudo bem. Aí esse evangelista, quando viu a nós, ele falou, esses que estão aí vestidos de preto, sube ele. Porque estavam todas as pessoas que estavam recebendo a Cristo lá embaixo. E eu lembro que eu fui o último que eu subi, porque eu estava levando a arma para o meu irmão. Ele me guardaram a arma. Aí, pastor, assim eu lembro isso ainda como se fosse hoje, né? Quando eu subi lá, pastor, eu comecei a chorar. Assim, eu comecei a chorar. E eu comecei a pedir perdão a Deus. Falava, Deus me perdoa, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Na minha mente passavam todas essas coisas erradas que eu tinha feito nesses 2 anos. É o Espírito Santo. Sim, todas essas coisas, né? Vencendo. Todas essas coisas. E eu chorava e falava, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa.
pastor, eu senti o Deus, sabe? Assim, eu senti alguém gigante que estava na minha frente, que eu visualmente eu não conseguia enxergar ele, mas eu sentia que ele tinha como seus braços abertos me perdoando. Glória a Deus. Eu caí de joelhos, pastor, e eu chorava. Tem um vídeo na internet da minha conversão. Né? Depois eu vou passar para você. Vai colocar um pedaço aí. Aí eu tinha até as unhas de preto nesse dia. Né? O pastor dele também. Olha que benção. Aí eu pedia perdão a Deus, pastor, por tudo, sabe? Por tudo. Na minha mente passava, mas era assim como um filme na minha mente. Eu pedia perdão a Deus por todas essas coisas erradas que eu tinha feito. E assim, depois que finalizou a cruzada, eu me senti literalmente uma pessoa mudada. Eu fumava, assim, e a vontade de fumar tinha ido embora, né? Assim, eu bebia álcool, né? Eu consumia drogas, mas assim, eu acho que foi um milagre de Deus, sabe? Porque todas essas vontades foram embora. Foi assim, foi uma transformação milagrosa de Deus. Só o Espírito Santo faz isso. Que só o Espírito Santo pode fazer, né? Quando a gente desceu de lá, muita gente que sabia, né, de nós, quando a gente chegava, quando a gente passou a primeira vez na cruzada, vocês escutavam seus irmãos, sangue de Jesus tem poder, porque a gente, irmão, ia vestido todo de preto, já pintasse todo doido, né? E esses irmãos foram lá receber a nós. Olha aí, né? Maravilha. Só uma pergunta, pastor. Nessa briga aí que aconteceu, o senhor não estava sozinho na briga? Os seus amigos também aceitaram Jesus ou foi só o senhor? Não, 7. 7 pessoas. De todos 7 recebemos a Deus. 7, de todos. Os que ficamos. Tem outros que foram embora correndo, porque tinham falado que a polícia estava chegando. E aí, tem uns pastores, né, que foram lá, receberam nós, falaram, não, a gente vai levar a um lar de restauração, né? A gente vai orar por você, a gente vai ajudar. Aqui chama casa de recuperação. Casa de recuperação, isso. Falaram para nós que iam levar para uma casa de recuperação, porque, irmão, assim, dá até tristeza, eu me lembro com tristeza como o diabo tinha me envolvido nessas coisas, sabe? Eu estava magro, irmão, da droga, eu consumia muita cocaína, muita, assim, eu era viciado na cocaína, e eu consumia demais, eu estava magro, não come, né? E aí não comia nada, né? E depois, assim, olhei as coisas, pastor. Olha, eu escuto as coisas, né? Depois que a cruzada finalizou, a gente voltou. A gente foi até cantando, meu irmão. A gente foi até cantando louvores. Nós 7. Na cruzada. Na cruzada. Foi para brigar e saiu louvando. Olha aí, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Depois, a gente até evangelizou um bêbado que estava numa praça. Olha aí, já saiu dali fazendo a obra. Só Jesus faz isso. Um bêbado que estava numa praça a gente evangelizou. Eu creio. Né? E voltou a chama, voltou acesa de novo. Acesa, pastor. E o que aconteceu? O domingo a gente foi na igreja, no domingo da próxima semana a gente foi na igreja. O que aconteceu, pastor? Você morava lá na igreja, você morava com esses rapazes? Não, aí foi depois. Você morava onde? Morava com os pais ainda? Sim. Né? Era não, aí eu morava com eles. Já estava morando com eles? Eu estava morando com eles. Tinha saído de casa. Tinha saído de casa aos 15 anos. Das brigas, né? Aí quando a gente foi na igreja esse domingo, pastor, que começaram a falar o pessoal lá na igreja, a sangue de Jesus tem poder, os satanistas estão entrando na igreja. Imagina que essa gente não estava na cruzada, né? E começaram a repreender o diabo, irmão, falando que os satanistas estavam se infiltrando nas igrejas. E falta de sabedoria. Falta de sabedoria, pastor. A gente procurando o amor de Deus, porque a gente queria ir na igreja, e aí começaram a falar isso aí. Aí eu falei para o amigo chamado Jorian, né? Falei para ele, irmão, então vamos a outra igreja. A gente foi a outra igreja, a mesma coisa, pastor. Nossa. Porque a gente era muito conhecido. Repreendendo, pensavam que a gente era um capeta, meu irmão. Né? Fica um alerta aí, né? Para que as igrejas tenham mais sabedoria na recepção dos novos convertidos. Sim. Sim, pastor. Ter fé, porque... né, pastor? Para acreditar que Deus ele é poderoso para tirar uma pessoa da bruxaria, do tráfico de droga, né? Porque as pessoas vão ver, não. Eu fiz um trabalho rapidamente na época do pastor Olímpio, que era o nosso pastor presidente, numa casa de recuperação, de restauração, como você falou. Restauração. Aqui no Palocci, aqui embaixo, tinha uma casa de recuperação. Sim. Eu tinha uma perua Kombi.
E naquele dia era a Santa Ceia. E os internos, as pessoas que estavam ali sendo libertas das drogas, naquele dia a gente fez um culto lá. E aí acabando o culto, eu pus no meu coração: a gente vai sair daqui, recolhemos a bateria, o som, pus na perua, né? A gente fazia todo sábado um culto lá nessa casa de recuperação. Aí eu falei: se vocês deixassem eu levar aí pelo menos uns 10 no culto lá hoje, eu me responsabilizo por eles. Eu fiz aquilo que eu senti de fazer, porque eles eram tudo viciados, tinha saído da cadeia. Aí o homem falou: rapaz, se esse cara foge aí, eu falei: não, eu me responsabilizo. Ele falou: então nós vamos dar uma camiseta para eles, ficar todo mundo igual, de vermelho. Eu falei: eu levo e eu trago. Aí eu falei: ó, seleciona aí os mais comportados. Aí selecionou 10. Eu falei: ó, se vocês fugir, Deus vai pegar vocês, hein? Aí, não, nós vamos, pastor, vamos. É pro pastor Olímpio. Aí eu enchi 10 na perua. Os irmãos que me ouvem aí, quem é da época Emanuele vai lembrar. Aí chegou na igreja cheia, eu chegando com aqueles 10 homens de vermelho, de camiseta vermelha, sentaram todo o povo olhando assim, ó. E ainda eu falei: ó, eles querem uma oportunidade para louvar. Olha que beleza. Mas o povo tudo olhando assim, sabe? Sim. Então, voltando aí ao assunto, a gente tem que saber recepcionar melhor as pessoas. Sim. Porque assim, eu acho que a vestimenta, porque tem muitas igrejas que se deixam levar pela vestimenta da pessoa. Né? Vê uma pessoa entrando assim do jeito que você está, irmão, todo lindo, né? Esse fala: é cheio de Deus. Esse aí é um unção de Deus, tá nele. Sente a glória, irmão. E não é, às vezes. Não é o seu caso. Não, mas aí é esse nível. E vem uma pessoa entrando sem camisa na igreja. Ele fala: o cara é um mendigo. Que é isso? Guarda lá fora aqui, que aqui o piso tá limpo. Pois é. E porque a gente tinha só roupa preta, pastor. E a gente foi na igreja com uma roupa preta. Não tinha outra roupa. Não tinha outra roupa. E a gente procurando de Deus, tentando buscar uma igreja para a gente começar a congregar, né? E a gente não estava achando. Aí uns amigos, o que fizeram? Os amigos convidaram por uma festa para nós. Como um mês depois, mais de um mês depois. Que já estava. E a gente foi para a festa. A festa acabou com umas 12 horas. Eu falei para meu amigo, Jorian, cara, se a gente não busca uma igreja para se congregar, a gente vai acabar de novo no mundo. Né? Vai acabar de novo no mundo. Mas ele falou: mas que nenhuma igreja está aceitando nós. Né? O pastor Tiago, que veio aqui, contou o testemunho, ele passou Pela alguma mesma coisa situação. igual. Porque no bairro dele, todo mundo conhecia eles como roqueiro, ele e os irmãos dele. E foi em algumas igrejas assim, o povo... Rejeito. Fica aqui uma grande lição, né? Para nós. Tem vezes que eu tenho um pastor argentino que ele fala que, lamentavelmente, o exército de nós, os cristãos, é o único exército que acaba de matar o crente. Que acaba de matar o parceiro, o companheiro. Sim. Os outros exércitos pegam ele e levam, ainda que seja com uma perna tiroteada, né? Sem um braço, mas pegam, ajudam e levam para se recuperar. É um julgamento muito, muito grande. Temos que melhorar ou acabar com isso. Né? E aí ele me falou: eu peguei o número de telefone do cara que toca o violino, né? Que estava na cruzada. Vamos ligar para ele para ver se me ajuda. Eu falei: mas eu estou sem créditos, vamos mandar mensagem. Falei: para ligar não tenho, mas vamos mandar mensagem. Ele falou: eu vou pedir o número para minha mãe. Pediu o número para a mãe dele, né? A mãe mandou o telefone. E ele falou: mas Joel, escuta aí. Ele falou: mas se é de Deus, ainda sem crédito, esse telefone vai ligar. Ele falou isso aí. Eita glória. Eu falei: vamos ver, né? Fez Aí... lançou um desafio aí, né? O celular ligou, pastor. Ligou. Sem crédito, meu irmão. Sem crédito, o celular ligou. Eita glória. Aí... Porque o senhor é dono da Claro, da TIM, da... lá é Movistar, CanTV, lá são esses. É dono desses daí também. E aí, pastor, ele atendeu a ligação, era depois das 12 horas da noite. Aí ele atendeu, a gente falou o que estava acontecendo. Ele falou: não vai embora não, fica aí onde vocês estão, que eu vou ligar para o pastor Abílio, para ver se ele consegue atender a você. A cidade dele ficava 200 km de lá de nossa cidade. Meia-noite, hein? Meia-noite. Aí a gente estava aguardando, aí entrou uma ligação. Faz
2010 foi isso aí, pastor. Faz 14 anos. Eu lembro, o número de telefone era 0414-877-0005. Já lembro o número, rapaz. Eu lembro. Porque marcou, né? Marcou. Aí, esse pastor ligou, oi, boa noite, tudo bom? Tal. Começou a falar em espanhol, né? Não estava falando assim, ele estava falando em espanhol. Perfeito. Aí ele orou por nós, né? Ele falou, você não sabe se tem alguma igreja fazendo uma vigília? Eu falei, tem uma. A gente tinha passado por uma igreja que estava fazendo uma vigília. Ele falou, então você vai lá e pedem para eles orar por você, que unjam a vocês com óleo. Eu falei, então tá bom, a gente vai lá. A gente foi, graças a Deus que não mandaram embora nós, né? Oraram por nós, cobriram a nós. Ele falou, amanhã à noite a gente vai lá. Isso foi sexta-feira. Ele falou, amanhã era sábado à noite, eu vou lá. Sim. Tenta reunir os mais que vocês possam, que a gente vai lá orar por você. E foi o sábado, ele foi, visitou a nós, a gente ficou conversando com ele até umas 2 da madrugada, a noite toda, ele ministrou a nós. E ele falou assim, porque ele foi com uma equipe dele, né? Sim. Ele falou, eu vou voltar para a minha cidade, que ficava como a 200 km. Vou deixar eles lá e vou voltar de novo a buscar a vocês para levar na igreja, para o culto do domingo. Isso é missão, né? É. Ele fez isso aí, pastor. Ele foi lá 200 km, deixou o pessoal lá, voltou de novo, pegou a nós com nossas famílias e levou lá no culto. Depois do culto, levou nós a almoçar e voltou de novo. Glória a Deus. Né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E isso aí, pastor, ele fez como por 6 meses. Olha aí. Todo domingo, ele viajava 200 km para buscar a nós. Todo Adotou domingo. vocês. Adotou nós. É né? isso aí. Aí a gente, depois de um tempo, falou para ele, né? Falou se a gente podia morar lá. A igreja que ele estava construindo, porque eles estavam num hotel, né? Do hotel eles saíram para esse campo, umas hectares de terreno, eles estavam construindo a igreja aí. Aí não tinha um local para a gente ficar aí, Sim. né? E ele falou, é que aqui a gente está construindo. Eu falei, não, a gente dorme, coloca uma rede, a gente dorme aqui. Sim. Né? A gente começa a trabalhar aqui nessa cidade, porque não dá para a gente ficar naquela cidade. E aí foi que a gente começou a morar nessa igreja. E se firma. Foram 3 anos, 17, 18, 19 e 20. Nessa Que mesma assim, igreja. Nessa mesma igreja, que eu fiquei meu Com amigo. esse pastor. Com esse pastor. Era o pastor Abílio de Abreu. Assim, ele está agora nos Estados Unidos. Fala com ele aí. Né? Falo com ele ainda. Que marca, né? O primeiro pastor. Marca. Eu fiquei aí nessa igreja 3 anos, que foi onde me afirmei que tipo, sim, muitas experiências com o Espírito Santo que fizeram que eu ficasse assim apaixonado pelas coisas de Deus. Perfeito. Né? E daí foi que eu saí agora para cá, para o Brasil. Perfeito. Né? Saí de lá, minha esposa saiu grávida. Eu saí da Venezuela a causa da crise que estava tendo na Venezuela, né? Aí eu vim aqui ao Brasil procurando uma estabilidade financeira. Eu fiquei um tempo lá em Roraima. Lá em Roraima eu trabalhava um mês e voltava para a Venezuela. Assim fiquei Perfeito. como 2, 3 anos, né? Viajando assim para a Venezuela. E até que faz 5 anos eu decidi com minha esposa vir para cá, para o Brasil. Deixar Quantos tudo lá. anos aqui no Brasil? Aqui no Brasil com minha família 5 anos. 5 anos. Aí você se estabeleceu em uma igreja aqui, logo, qual igreja? A gente ficou 1 ano lá em Roraima. Lá eu não achei nenhuma igreja com uma doutrina que se assemelhara de nós, Assim. né? Lá, a gente visitou lá assim, várias igrejas que são universais, essas coisas eu não me adaptei, sabe? Perfeito, Então, até que a gente chegou aqui em Ribeirão Preto. Quando chegou aqui em Ribeirão Preto, a gente foi recebido por um irmão chamado Ronaldo Siqueira. Conheço. Conheço. Ele é da comunidade cristã de Ribeirão Preto, ele levou-nos na comunidade assim, eu me Pastor apaixonei. Danilo. Pastor Danilo Figueira, assim. Sim, essa igreja recebeu a nós, meu irmão. A gente chegou aqui, sim, só com uma mala de roupa e um ventilador, que o ventilador ele fazia assim e ele caía. Virava para cá, ele caía. E eles receberam nós assim, de uma maneira tão maravilhosa. Sim. Que a gente ficou mais de 1 ano sem comprar despensas em casa. Só mistura mesmo. Só mistura assim, de tudo, meu irmão. A gente não tinha cama, não tinha nada, eles conseguiram para nós geladeira, fogão, colchão, de tudo assim. Deu suporte mesmo. Bênção de Deus, né?
E depois disso aí a gente começou um trabalho em células com venezuelanos, né, lá no Pacaembu. Passou por um discipulado com eles? Sim, primeiro. a gente passou pela escola de crescimento, né? Lá chama escola de crescimento. Escola de crescimento. Aprende a ler palavra Isso. e tal. Tem uma teologia. Assim. Isso, uma teologia assim, inicial. Um discipulado. Um discipulado, porque depois tem escola de ministério, né? Estou fazendo a escola de ministério, que é assim, algo mais profundo, tipo uma teologia, mas já tinha feito teologia lá na Venezuela. Certo. Lá na Venezuela a gente trabalhava com jovens, né? Liderava os jovens, assim, trabalhava muitas coisas. Meu amado irmão, o nosso tempo está escasso, só explica, e a gente vai trazê-lo aqui novamente para terminar esse testemunho, explica como é a célula, e hoje você é líder de célula, não é isso? Sim, isso, a gente trabalha junto com nós na Assembleia chamamos de culto no lar. culto no lar. Mas fala da célula para os irmãos entenderem. A igreja comunidade, ela trabalha em célula, porque assim, você estuda a célula se multiplica. Sim. Né? Se multiplica, você estuda como é a ciência da célula, essa coisa, e ela se multiplica. E esse é o trabalho, por isso que chamaram célula, porque ela tem que se multiplicar. Sim. Né? E se você estuda como foi o começo da igreja primitiva, e todos eram em casas. Né? Então a célula tem que ser em casas. Escolhe uma casa, explica na prática. Isso, aí você escolhe uma casa, primeiro você começa chamado Casas de Paz. Casa de Paz. Casa de Paz. Aí você entra, você prega a palavra de Deus e as pessoas aceitam e a gente começa a célula. Né? E a célula é para, assim, tipo um cuidado mais de perto da igreja. E fica quanto tempo naquela mesma casa? As Casas de Paz, elas ficam 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas, as Casas sempre de Paz. um mesmo dia da semana ali, uma quarta-feira. Isso. Geralmente depois, é um novo convertido que está indo na igreja? É isso mesmo. Perfeito. E olha depois aí, tá das Casas de Paz. Vamos aprender? Depois chegou o novo convertido, ele está ali na igreja, a gente solicita para ele a casa de paz, fazer um culto na casa dele. Ou tem vezes que nem é novo convertido, sino que a gente, alguma família, pode ser não crente, fala, a gente tem um convite para você, você aceita a palavra de Deus, a gente compartilha com vocês 6 semanas. Sim, 6 semanas da palavra de Deus. Tem que lançar o convite. Né? Isso. Porque lá fazem, tipo, lá na igreja, no começo de ano, no final de ano, fazem isso, o evento das Casas de Paz, que todos os discipuladores têm que fazer Casas de Paz. Certo. Né? Então, não todas as pessoas são recém-convertidas. Né? Tem pessoas que nem são crentes, mas a gente faz o convite para fazer as Casas de Paz. Perfeito. E já a pessoa, normalmente, né, o Espírito Santo faz a obra, que tem algumas que são mais duras, né? Claro. Elas aceitam a Cristo, e aí a gente continua com o trabalho da célula. Né? Para se multiplicar a célula, a gente tem que ter um co-líder, né? O co-líder tem que ser capacitado, né? Passar pela escola de crescimento, e a gente deixa ele a cargo da célula, e aí a gente vai e abre outra casa de paz para começar outra célula. Que legal. Né? E vai deixando assim Glória os a Deus. líderes. Perfeito, Aleluia. meu irmão. Olha, eu sei que tinha muito a se falar, né? Mas foi um pouquinho da sua história. Falamos um pouco deste país que nós temos orado, não é verdade? Porque Sim. somos todos seres humanos e carentes de Deus, como os irmãos da Venezuela. Espero que o irmão volte aqui novamente, não é verdade? Sim. Quer deixar aí um conselho, como um obreiro já para os jovens? Você diz, rapidamente. Assim, Rapidamente. Vamos tentar rapidamente. Pastor, eu acho que seguir a Cristo é a melhor decisão que um jovem pode ter. É muito difícil nesse sistema onde a gente está agora. É muito difícil, Sim. porque tem muito bombardeio de informação, de drogas, de prostituição. A gente vê a juventude de agora assim, muito liberal, né? Perfeito. Mas vale a pena deixar as drogas, vale a pena deixar a lascívia, vale a pena deixar tudo por Cristo. Perfeito. Vale a pena. Eu passei a consumir drogas, eu roubei, eu fiz tantas coisas, mas me decidir por Cristo foi a melhor decisão que eu tive. Ainda que foi num momento que eu não falei, né, hoje eu vou lá na igreja aceitar a Cristo. Eu estava em um confronto, né? Eu estava saindo, correndo da polícia, cheguei na cruzada e Cristo lá foi, me buscou lá. Glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso. E ainda que não foi uma decisão planejada, que muita gente, não, quando eu esteja preparado vou aceitar a Cristo. Não, porque depois que eu deixe a droga, depois que eu deixe de fumar, eu vou aceitar a Cristo. Não tem tempo para você preparar. É só buscar a Deus, porque a gente precisa de Deus.
Não é que Deus precisa de Deus, não precisa de nós. A gente precisa de Deus. Perfeito. Você tem que decidir buscar de Deus para você deixar a droga, deixar todas as coisas erradas que está fazendo. Porque por nossas próprias forças a gente não pode. Não pode. A gente não pode. Eu faço um trabalho também com moradores de rua. Cada 15 dias, sexta-feira, lá no Mercadão. A gente fez uma ceia para eles agora, a semana retrasada. O pastor Dudu, ele tem aqui também uma casa de recuperação, aqui perto do hospital. Perfeito. Né? E você escuta o testemunho dessas pessoas. Irmão, e você chora. Você chora escutar as coisas que eles têm passado. Mas eles, pelas suas próprias forças, eles não conseguem deixar essa vida. Não conseguem deixar as drogas, não conseguem deixar a rua. Mas a gente precisa de Deus e precisa do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso devemos continuar evangelizando, fazendo cruzadas, Amém. para que muitos, Joel, possam aceitar a Jesus como Amém. Salvador. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Presbítero Gabriel, alguma Glória a colocação? Deus, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Realmente Jesus, ele transforma, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Nós todos aqui somos um exemplo disso. E você, que pode ser aí que você está passando pela mesma dificuldade que um dia um irmão passou, né? Escravo nos vícios, escravo nas drogas e até mesmo na bruxaria. Mas Deus, ele é o Deus que transforma a vida. A Bíblia vai nos falar que do pó Deus ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado para sentar entre os príncipes. E eu tenho certeza que você buscando a Deus, Deus ele vai te dar a verdadeira felicidade, não é isso, pastor André? Perfeito. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada venezuelano que está no Brasil e também lá na Venezuela. Que o Senhor possa abençoar aquela nação em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.